Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos para uma reflexão bíblica, mais uma para a honra e glória do Senhor. E a reflexão bíblica de hoje tem um tema: temos sido quentes ou frios? Será que temos sido pessoas quentes ou pessoas frias em relação à obra do Senhor? A leitura de hoje é Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22. Vou estar fazendo a leitura aí para vocês. Carta à igreja em Laodiceia. A gente tem que lembrar que Apocalipse 2 e também 3 são cartas, né, que João escreveu. O autor do livro de Apocalipse é João. João escreveu essas cartas, induzido por Jesus a trazer uma repreensão, uma exortação às igrejas. São 7 igrejas no total e 6 igrejas são repreendidas e exortadas. Só a igreja em Filadélfia que não foi, por incrível que pareça. Mas a gente vai ter o foco na igreja em Laodiceia. E na leitura vocês vão entender o porquê do tema. Temos sido quentes ou frios. Então vamos para a leitura. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, qual que era o problema da igreja em Laodiceia? Era uma igreja que achava que tinha tudo, e além de ser uma igreja que achava que tinha tudo e não precisava de mais nada, era uma igreja que ela era morna. E a gente vê aqui no versículo 16 que Deus, ele não concorda com o comportamento morno, ou é quente ou frio. Por quê? Aqui no versículo 16, diz assim, no finalzinho ali: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Significa que esse comportamento de ser morno causa náuseas em Deus, por assim dizer. A gente vê que essa igreja, assim, né, eles, né, diziam ter tudo, diziam ser ricos, diziam estar abastados e que não precisavam de mais nada. Para eles já tinham tudo. E a gente vê que esse tudo que a igreja em Laodiceia dizia ter, para Jesus aquilo era nada. O tudo da igreja em Laodiceia, para Jesus era nada. Por quê? A repreensão e exortação que Jesus traz à igreja em Laodiceia é em relação ao seu comportamento e também em relação ao que eles diziam, que eram ricos e estavam abastados e não precisavam de coisa alguma. Jesus ele repreende e exorta essa igreja, perdão, ao ponto de chamá-la de infeliz e até mesmo miserável, como a gente vê. E a gente vê aqui no versículo 19 que Jesus ele diz que ele repreende e disciplina a quem ele ama, que era para tal igreja ser zelosa e se arrepender. Mas que lição podemos então tirar da igreja em Laodiceia? Não pense que se você tem muitas coisas, ou que tem riquezas, ou está abastado, e até mesmo como o pessoal da igreja em Laodiceia dizia, né, temos tudo, né, nada nos falta. Não pense que por você ter tudo, ou até mesmo absolutamente tudo, isso é o suficiente. Não, não, porque esse tudo que Laodiceia dizia ter para Jesus não era nada. A gente vê que essa igreja ela era morna em suas obras. E Deus não aceita o comportamento morno, ou é quente ou frio. Para falar a verdade,
ninguém gosta de coisa morna. Então, o que podemos aprender com a igreja de Laodiceia? Que temos que conhecer se somos quentes ou frios, ou se até mesmo somos mornos. Por que temos que conhecer isso? Temos que olhar para o comportamento da igreja de Laodiceia e pegarmos o exemplo. Então, o que seria o morno? O morno, ele pode ser um meio termo. E tem pessoas que são meio termo, que é o quê? Um pé na igreja, o outro no mundo. Tem pessoas que se assentam numa roda na igreja. Vamos colocar um exemplo. A pessoa se assenta, né, na roda lá da igreja, mas depois ela está numa roda de embriaguez, numa roda de uso de drogas ilícitas, né? E por assim vai, né? Uma roda de fofoca. E esse tipo de pessoa é meio termo, é uma pessoa morna, é uma pessoa que não apresenta um bom comportamento diante de Deus. E a gente vê que esse comportamento ele causa náusea em Deus. Então, que venhamos a conhecer o comportamento que Deus espera de nós e que venhamos a ser quentes na obra de Deus. Pois o que interessa para Deus é que venhamos a fazer sua obra de uma forma correta. E Deus ele não aceita fazer a obra dele de uma forma relaxada e muito menos de uma forma morna, como a igreja de Laodiceia fazia e muitos de nós continuamos fazendo a obra de Deus de uma forma relaxada, até mesmo morna. Então, fiquem com essa reflexão, que venhamos a ser quentes na obra de Deus, que venhamos ter um comportamento que agrade a Deus, que não venhamos a ser mornos. E vamos finalizar aqui orando. Senhor Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor. Agradecemos a Ti, Jesus, pelo Senhor nos levar a reconhecer nossos erros. Pai, agradeço pelo Senhor nos levar ao arrependimento verdadeiro. E Deus, que venhamos cada dia mais buscar fazer a obra do Senhor de uma forma correta e que agrada a Ti, de uma forma quente. Pai, nos lembra que tudo é o Senhor. E nos lembra também, ó Pai, que temos que ser humildes, que não venhamos a ser soberbos ou orgulhosos, ou até mesmo dizermos que nada precisamos. Que não venhamos, ó Pai, apresentar esse tipo de fala, ou até mesmo comportamento morno diante do Senhor, mas que venhamos, ó Pai, ser humildes e reconhecer que o tudo, de fato, é Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço, meu Deus. Amém. Fiquem todos com Deus. Até a próxima reflexão bíblica. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Amém.